Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira. Semana essa que eu desejo que seja muito boa, muito positiva para todos vocês que estão aqui no nosso Portal do José, nesse momento especial, porque afinal de contas o Brasil está sendo objeto dos olhares de muitas pessoas e muitas nações mundo afora, em função de estarmos sediando agora o encontro do G20, que reúne líderes das grandes nações que lidam com os principais destinos da humanidade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político, geopolítico, militar, enfim. São muitos poderes ali congregados ou em discussão no meio desse G20. Mas esse tem uma característica diferente, especial de outros, porque nesse a questão social foi levantada pelo presidente Lula e de uma forma propositiva, ao ter criado ali a ideia de um fundo multilateral de combate à fome, já conseguiu o compromisso de receber 25 bilhões de dólares de vários organismos para começar a conversa. É muita grana. Agora, vocês imaginem se os principais bilionários do planeta aderissem a essa iniciativa. Quantas coisas poderiam ser mudadas no planeta? Eu vou conversar com vocês sobre algumas situações que nós estamos vendo e outras situações que nós não estamos vendo aqui no Brasil e que são vitais para os próximos anos no futuro político, futuro eleitoral aqui no nosso país. Coisas muito complicadas estão eclodindo a partir de um ato que foi feito aí nesse fim de semana pela primeira-dama, que atirou no que viu, fez algumas falas que estão sendo muito contestadas, mas tem um aspecto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito importante. Antes de entrarmos aqui nos nossos temas, quero convidar você, que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, tem vários aspectos, vou começar aqui pela fala, ou as falas de Janja, que a gente já comentou aqui, todos os canais progressistas estão comentando, é quase unânime a reprovação das coisas que ela falou em função da posição que ela ocupa, que não é a posição de uma pessoa desvinculada da estrutura política do governo, embora ela não tenha um cargo juridicamente considerado, mas é inegável que quando ela exprime um pensamento, a conclusão lógica é que ela está exprimindo algo que o presidente da República também concorda. A grande hipocrisia vem pelo lado da extrema-direita, criticando falas de alguém. Eles não têm condição de criticar nem a fala da Janja, nem a do Xi Jinping, nem de ninguém, nem de um colunista de jornal, nem de alguém que já morreu. Não tem, porque todos eles sempre são muito casuísticos em distorcer verdades, em respaldar mentiras, em apoiar aberrações e agora estão posando de pessoas racionais, críticas. Ora, não são essas figuras que advogam que a liberdade de expressão ela é ilimitada? Então é gente muito picareta. Então, por essa perspectiva deles, eles jamais poderiam criticar a primeira-dama, porque ela estaria exercendo, portanto, o seu direito à liberdade de expressão. Bom, esse é um aspecto. Esse assunto já foi bastante debatido, ainda está sendo muito debatido, enfim. Muitas pessoas simpatizaram com a fala dela, porque atingiu também o senhor Elon Musk. Mas, do ponto de vista político, do ponto de vista concreto, criou algumas rusgas e não fez nada de positivo para o Brasil, para os interesses do nosso país. Então, foi um desabafo de uma pessoa que falou ali, no ambiente de jovens, mas pelo menos teve um aspecto positivo. Tirou o senhor Elon Musk da moita. Não que ele tivesse totalmente escondido atrás da moita, mas quando ele diz, como resposta, que nós vamos perder as eleições, nós que eu digo o seguinte, a esquerda, o governo Lula, os progressistas, os humanistas, enfim, ele vai querer fazer com que essa profecia dele se concretize.
se transforme numa realidade. Até para que não fique mais desmoralizado do que já ficou quando ele tentou aqui subverter a nossa Constituição, tentou atropelar o ministro Alexandre de Moraes, o nosso país, a nossa democracia, fazendo as coisas que ele quis fazer aqui, descumprir ordens judiciais e foi enquadrado. Só que agora a criatura passará a ter também uma vinculação jurídica com o governo que está entrando nos Estados Unidos. Quando ele diz que o Lula vai perder as eleições, ele está dizendo que a esquerda vai perder as eleições. Vai perder para quem? Para a extrema-direita, segundo o que ele está dizendo. Então, um homem que colocou 200 milhões de dólares na campanha de Donald Trump, que equivale mais ou menos, gente, a 10 vezes mais do que a campanha do PT gastou nas eleições presidenciais em 2022 no Brasil inteiro, que foi um montante de 125 milhões de reais. Então, o cara gastou 10 vezes mais na campanha de Trump, isso para ele foi troquinho ali, foi do cafezinho. Ele tem chance, é que a legislação brasileira não permite que uma montanha de dinheiro estrangeiro venha para cá para fazer esse tipo de interferência. Mas existirão mecanismos aí de apoio muito intensos, como o que ele utilizou também na rede dele, o X, que já está em atividade e no mundo inteiro, difundindo mentiras, atacando democracias, atacando as verdades, atacando a ciência. Então, a gente tem que ter o preparo de saber que nós vamos ter agora não uma figura que vai apenas colocar dinheiro. Ele vai utilizar também as redes sociais dele, ou a rede social principal dele, vai vitaminar todos aqueles que estão nessas redes sociais e, mais do que isso, agora ele está enfronhado no governo de Trump. Ele pode ali, de uma forma ou outra, vitaminar algum tipo de iniciativa para constranger o nosso país, o Poder Judiciário, e dar ferramentas para a extrema-direita atacar a nossa democracia, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental. Então, isso acende para nós um grande alerta e faz com que a figura, ao ter saído agora de vez da moita, a gente possa identificá-lo e possa tentar algumas estratégias para guarnecer o nosso país, a nossa democracia. Então, o cenário está posto, isso vai obrigar a que todos nós nas redes sociais, os formadores de opinião, as pessoas que defendem a nossa democracia, as instituições, o Poder Judiciário, que o senhor Paulo Gonet se movimente e saia da moita também de uma vez por todas, para que todos nós juntos, e também o governo Lula, que tem um papel fundamental, porque o governo é um governo que ajuda a conscientizar pessoas sobre determinadas pautas. Então, todo esse movimento tem que ser articulado para enfrentar isso que vai vir, já que já está anunciado. Então, teve esse aspecto positivo. E fechando aqui o nosso assunto em relação às questões do G20, o G20 só não ficará assim de uma forma absolutamente plena, do ponto de vista de conquistas muito claras, de pautas muito claras para benefício da humanidade, porque, como eu disse para vocês, existe um palhaço, um psicopata que virou presidente de um país, no caso a Argentina, que está se colocando contra todas essas pautas. Vejam só, o cara já tem proclamado, o Milei, que ele é contra a taxação de grandes fortunas. Gente, até muitos bilionários famosos mundo afora estão favoráveis à taxação das suas grandes fortunas, porque eles não conseguem gastar essa dinheirama toda que tem sido acumulada com o sistema capitalista no mundo que a gente está vivendo. Cada vez mais o capital financeiro ele está sobrepondo em relação ao acúmulo do capital produtivo, o capital que vem do trabalho, vem das indústrias, vem das empresas. O capital ele está sendo cada vez mais gestado pelas estruturas que fomentam bancos, fundos de investimento e num planeta que as pessoas têm ficado cada vez mais com fome e cada vez com mais carências. E aí a gente tem um psicopata desse que, se o país dele não estivesse enfrentando problema nenhum, se não houvesse nenhum argentino passando fome, que está sendo exatamente o contrário, ele está jogando pessoas à fome e à miséria na Argentina, a gente poderia até dizer que existe algum tipo de coerência, mas não. Por isso que a gente fala que é um palhaço, é alguém que está defendendo algo que não beneficia o povo dele, é alguém que está defendendo o egoísmo, está defendendo uma proposta anti-humanista, além de estar defendendo também propostas em relação às questões climáticas que nós estamos vivenciando no mundo, as questões de desigualdade de gênero,
as questões de direitos sociais e direitos humanos. Então, esse G20 aí vai ter aspectos muito positivos, mas vamos ter essas rusgas aí. E para nós fica esse alerta aí, graças à Janja, que desse aspecto positivo, sem passar pano nas falas que ela fez, né, pelo menos ajudou a retirar de uma vez por todas esse extremista bilionário de direita de trás da moita. E agora a gente enxergando bem a cara da criatura, a gente tem condição de defender melhor, de nos defendermos melhor daquilo que ele está querendo profetizar e nós não vamos deixar, né, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e mais tarde a gente volta. Tchau!